Olá, galerinha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, estejam alegres, felizes, contentes. Aí na companhia, seja da sua família, seja dos seus amigos, aí da sua rua, da sua escola. Mas o mais importante é que você esteja na companhia do nosso querido amigo Jesus, do nosso doce e amado amigo Espírito Santo. E aí, prontos para mais um pouquinho dessa série maravilhosa, A Palavra de Deus para mim? E hoje, turminha, eu trouxe para vocês aqui, ó, a minha Bíblia, só que eu dei um outro título para ela. A minha Bíblia agora é essa daqui, ó. O título que eu dei para ela é Minha História. Então, hoje nós vamos aprender que a palavra de Deus é minha história. Isso mesmo. Por que eu dei esse título aqui para minha Bíblia? É porque ela conta sobre Deus, mas também conta sobre você e sobre eu. As pessoas sempre se interessaram por história. Você sabe o que significa a palavra história? História significa o que aconteceu antes de hoje. E uma das coisas que as pessoas há muito tempo querem saber é como começou o mundo, de onde vieram as pessoas. Os antigos babilônios, um povo que viveu há milhares de anos no Oriente Médio, imaginaram como tudo teria acontecido. Eles pensaram que teria existido uma grande deusa, mãe chamada Tiamat, que tinha muitos filhos que eram deuses também. E um dia os filhos dela estavam tão barulhentos, fazendo tanta bagunça, que a deixaram muito zangada. E ela fez uma guerra contra eles. E seu filho Marduk a matou e o corpo dela se tornou a terra onde nós vivemos. Tomar conta da terra se tornou tão chato para os filhos de Tiamat que eles fizeram as pessoas para trabalhar para eles. Você já acha que isso aconteceu de verdade? O que vocês acham? Não, né? Essa é uma história imaginária, isso é uma lenda, isso é falso. Hoje muitas pessoas têm diferentes maneiras de explicar a criação ou como o mundo foi feito e de onde as pessoas vieram. Tem várias teorias. Existe uma teoria muito divulgada hoje, que é a teoria da evolução, que é chamada de evolucionismo. Então, o que essa teoria fala? Que elas acham que há muito tempo atrás, milhões e bilhões de anos, houve uma grande explosão no espaço, houve um bug, né, que eles falam que é o grande Big Bang. E dessa explosão surgiu uma enorme quantidade de gases, que depois se tornaram estrelas, planetas e o nosso planeta Terra. Muitos milhões de anos se passaram e a nossa Terra havia começado, né, como uma enorme bola flamejante de fogo, esfriou. E as árvores e as plantas cresceram e nos oceanos e mares que se formaram na Terra, de repente apareceu criaturinhas pequenininhas que não podiam ser vistas por olhos humanos, ou seja, micróbios e bactérias. Mas mais alguns milhões de anos se passaram e essas criaturinhas foram crescendo cada vez mais. E elas criaram barbatanas que vagarosamente se tornaram pernas, e então elas engatinharam para fora dos mares e começaram a andar com 4 pernas. Depois elas ficaram em pé e se tornaram parecidas com macacos. E finalmente elas se tornaram pessoas como você e eu. Ai, vocês acham que aconteceu dessa maneira? É lógico que não, né, crianças? Eu tô dando risada porque é engraçado achar que você começou lá como um amebazinho, uma bactéria, e foi crescendo. Ai, meu Deus, como que o ser humano tem uma imaginação maravilhosa, né? Muita imaginação. Se você pensar bem sobre isso, você vai ver que isso não faz sentido. Todas as coisas maravilhosas que os nossos corpos podem fazer,
tiveram que ser planejadas por uma pessoa muito inteligente. Outros povos e religiões no mundo possuem maneiras diferentes de contar a história do nosso passado, mas ninguém pode dizer realmente como foi que aconteceu. Não havia ninguém lá quando o mundo e as pessoas foram criados. Só havia alguém. Quem que foi que estava lá no começo da criação? Deus, isso mesmo. Deus ama e cuida de você e de mim. Por isso, ele deu um relato de como tudo aconteceu. Está aqui, ó, na nossa Bíblia Sagrada. Aqui começa o início da nossa história. Olha só, lá no livro, no começo, no livro de Gênesis, tá aqui, ó, o primeiro livro da Bíblia, tá aqui o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ele sabe o que aconteceu porque ele estava lá. Foi ele quem fez tudo acontecer. Algum tempo depois, quando havia pessoas já na terra, passado muito tempo, do começo da criação, ele disse para elas escreverem, né, a nossa história, a história da criação, de como muito foi feito e como as primeiras pessoas foram criadas. Então tá aqui, ó, no livro de 2 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 21, tá escrito bem assim, ó: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, através do poder do Espírito Santo, esses homens inspirados por Deus, Deus foi inspirando eles, dando para eles o entendimento e eles foram escrevendo. E aí tá aqui, ó, no capítulo. Por que eles foram inspirados pelo Espírito Santo? Porque o Espírito Santo estava lá na criação, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus quis que você tivesse um livro, né, com a sua história. E isto que Deus diz nesse livro chamado Minha História, ó, tá aqui, por isso que eu coloquei aqui, ó, outro nome na Bíblia. Porque no começo não havia nada, apenas Deus, ele sempre existiu, ninguém o fez. Então Deus falou, era a única coisa que ele precisava fazer. Assim como ele é capaz de fazer as pessoas mortas viverem por meio da sua palavra, como nós vimos na nossa outra lição, assim também ele foi capaz de fazer luz, água, o céu, a terra, as árvores, as estrelas, os planetas, os animais, simplesmente dizendo: haja. Ele foi falando e tudo foi sendo criado. E ele ficou contente com o que havia feito e que tudo era bom. Ó, Gênesis 1 e 12 fala bem assim, ó: e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Isso quando ele criou as árvores, os vegetais. Aí depois, ó, no versículo 18 fala: e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, Deus criou os luminares, e viu Deus que era bom. E aí depois, ó, criou Deus as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E no versículo 25 fala, ó: e fez Deus as besta-feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era
bom. Então ele criou todas as coisas e ele viu que tudo era bom, mas ainda estava faltando alguma coisa. O que estava faltando? Deus pegou um pouco do pó da terra, foi e fez um boneco daquele pó da terra. E depois que ele fez esse boneco, ele foi na sua narina e ó, soprou-lhe vida. E então, quando ele soprou na narina deste ser, ele deu vida a ele e ele se tornou uma pessoa viva. E Deus havia feito o homem. E a palavra homem em hebraico significa Adão. Então ali Deus criou o primeiro homem, Adão. Depois ele fez outra pessoa para fazer companhia a Adão e para trabalhar com ele no maravilhoso jardim ao qual ele o tinha colocado. E ela se chamou Eva. E a Bíblia diz, ó, no versículo, no Gênesis 1 e 27. Então tá aqui, ó, que tá escrito em Gênesis 1 e 27, ó. Criou Deus o homem, pois a sua imagem. Homem e mulher os criou. Gênesis 1 e 27. E Deus diz que toda a sua criação era muito boa. Tá aqui, ó, no versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem o criou, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. E como ele amava as pessoas que ele tinha criado. E Deus disse que Adão e Eva era livre para eles fazer o que quisessem, com exceção de uma pequena regra. Uma lei que eles tinham que obedecer. Que lei que foi essa que Deus disse para eles obedecer? Eles não deveriam comer do fruto das árvores chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão e Eva desobedecessem a essa ordem de Deus, suas almas morreriam imediatamente. Isto significava que eles seriam o quê? Separados de Deus. E ao mesmo tempo, seus corpos começariam a envelhecer e um dia morreriam. Infelizmente, Adão e Eva escolheram quebrar a regra. E assim como Deus havia dito, suas almas foram separadas dele e seus corpos começaram a envelhecer. Adão e Eva cometeram o primeiro pecado na terra. Desde então, cada pessoa que aqui viveu, com exceção de Jesus, pecou. Desde aquele tempo, esse desejo de pecar foi passando, para os filhos dele, aí que passou para os seus filhos e para os seus netos, para os seus bisnetos, para o seu tataraneto, e assim por diante, até chegar a mim e a você. Em nossa última lição, nós vimos que todos os mortos em seus pecados precisam ser o quê? Revivificados pela palavra de Deus, ó. Tá aqui no livro de Efésios, no capítulo 2 e no versículo 1. Vamos ver o que está escrito aqui em Efésios? Ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, desde a criação,
nós temos o quê? O desejo de pecar. Veio este desejo em nós. E a Bíblia é a verdadeira história de como tudo aconteceu. Este é o começo da minha história e da sua. E Deus nos conta a respeito, do seu relacionamento conosco. Então, é isso que a Bíblia conta. Como nós podemos, voltar a ter o nosso relacionamento com Deus. Deus registrou esses fatos na Bíblia porque Ele nos ama e quer que saibamos como Ele nos fez. Esta seria uma história muito triste se não fosse o grande amor de Deus. Nossa história não tem um começo muito feliz, mas Deus planejou um modo maravilhoso para que ela terminasse um mau começo num maravilhoso fim. Aprendemos que Deus nos deu nossa história na Bíblia porque Ele nos ama. Ele também demonstrou o seu grande amor por nós, nos enviando dos céus o seu próprio Filho, Jesus, para nos salvar dos nossos pecados. Está aqui, em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 8, está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus, Ele veio e deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos o quê? Ter um relacionamento de novo com Deus. Jesus veio ao mundo para levar o seu e o meu castigo pela nossa desobediência às ordens de Deus. Deus nos disse para não mentir, para não roubar, para não fazer coisas más. Mesmo assim, todos nós fazemos coisas erradas. Então, nós merecemos estar separados de Deus para sempre por causa da nossa desobediência. Mas Jesus morreu por nossos pecados. Porque aqui em Romanos 6:23 fala, mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, ou seja, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. E Ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia, provando que pode nos salvar do pecado. Em 1 Coríntios 15:4 fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. E você já pediu para o Senhor Jesus salvá-lo do seu pecado? Romanos 10:13 fala também que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A expressão todo aquele significa qualquer um, seja você jovem, seja você velho, rico ou pobre, criança, adolescente, não importa de que família você veio, se você tem notas boas ou notas ruins na escola, Deus o ama e quer perdoar o seu pecado, para que você possa pertencer a Ele para sempre. Deus quer que você o invoque. E se você invocar o nome do Senhor Jesus e disser: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim, salva-me do meu pecado, Ele vai te salvar. Ele pode fazer isso. Crianças, não é maravilhoso? Você não está feliz? Porque Deus nos deu o seu maravilhoso livro para que nós pudéssemos conhecer a sua e a nossa história. Então, Ele nos deu a Bíblia, a sua palavra, para que através dela nós pudéssemos conhecer a história da criação do mundo, a história da nossa criação, a história da nossa salvação. Então, este livro aqui é maravilhoso. E onde na Bíblia que nós encontramos a história que eu acabei de falar para vocês? No livro de Gênesis, não é? O que significa a palavra Gênesis? Gênesis significa começo, o início
de tudo. E quando eu leio lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 1 e no versículo 27, que fala sobre que Deus nos fez, ó, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Gênesis 1 e 27. Então, ó, quando nós lemos isso daqui, a gente entende o quê? Que nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Então, crianças, não deixa que ninguém engane você, né, com essa teoria da evolução, falando que você veio do macaco. Quando alguém falar para você, na teoria da evolução, nós viemos do macaco, você ergue a mão e fala assim, com licença, seja professora, seja quem for, olha, se você veio do macaco, problema seu, eu não tenho nada com isso, porque eu sou criatura de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não vim do macaco não. Então, você tem que ter isso bem fixado na sua mente para que essa teoria da evolução, que é da nova era, né, ela não venha a te enganar, que você não seja enganado por isso. Então, ó, vamos fazer aqui uma linha do tempo, né? Dentro do livro de Gênesis. Como eu mostrei para vocês, o livro de Gênesis é o começo. E nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, nós vemos, ó, que no primeiro capítulo você lê sobre o começo do mundo. Então, em Gênesis 1, aqui fala sobre o começo do mundo. Em Gênesis, no capítulo 12, nós vimos como que foi que Deus criou o homem e a mulher. E no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos como o pecado entrou no mundo. E Deus deu apenas uma regra para que as primeiras pessoas obedecessem. E elas falharam. Comer um pedaço daquele fruto não parecia ser tão terrivelmente mal. Mas, logo, o desejo de pecar, né, levou o filho de Adão e Eva, Caim, a matar o seu irmão, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 4. E logo as pessoas, muitas, estavam fazendo muitas e muitas coisas ruins, porque a população começou a ser criada, né? Foi vindo, e gente. Então, só uma regra ou uma lei não era suficiente. Então, Deus deu, ó, regras, 10 regras para as pessoas obedecerem. O que essas regras eram? São o quê? Aqui na Bíblia, elas são chamadas de mandamento ou leis, né? São os 10 mandamentos. Deus os escreveu em tábuas de pedras e deu ao seu mensageiro Moisés. Elas foram escritas no livro, tá? No livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 3 até o 17, está ali essas 10 regrinhas que Deus deu. As leis de Deus nos ajudam a saber como Ele quer que nós vivamos neste mundo. Deus disse que não obedecer a todas as regras, ou seja, as suas leis e os seus mandamentos, é pecado. Mas todos desobedeceram e todos desobedecem às leis de Deus. Então, onde na Bíblia nos mostra como nós ficamos livres do nosso pecado? Em muitos lugares, tem muitos versículos na Bíblia que fala sobre como nós devemos ficar livres do pecado. Como é que a gente faz para isso acontecer? Mas tem um versículo, lá em Mateus 1 e 21, que Deus fala sobre quem é que pode, já que nós somos pecadores. Na Bíblia fala, no livro de Romanos, é um livro também que fala muito sobre o nosso pecado, como nós podemos nos livrar dele. Mas em Mateus 1 e 21 fala bem assim, ó: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará
o seu povo dos pecados dele. Então, como Jesus nos salvaria dos nossos pecados, né? Então, ó, aqui, ó, depois dos 10 mandamentos, há que um espaço aqui, ó. Ou seja, Deus deu a regra, mas não adiantou nada. O povo continuou pecando. Precisou Jesus vir, morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter o quê? Os nossos pecados perdoados, porque Ele é que veio para nos salvar. Então, crianças, a Bíblia, este livro maravilhoso que Deus nos deu, ele é o quê? Ele nos conta a nossa história, a minha e a sua história. Então, ó, na nossa série de hoje, A Palavra de Deus para mim, a Palavra de Deus é minha história. Então, foi sobre a nossa história que nós aprendemos hoje. Eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês, que fala sobre isso, sobre a perfeição da Bíblia. Porque, olha, nós vimos aqui que desde o começo ela conta o quê? A nossa história. É bem assim essa música, ó. O livro que é perfeito, que amo e que respeito, que tudo eu aproveito, é a Bíblia, sim. De Deus a Bíblia veio, e ela sempre eu leio, e em tudo creio, eu creio, sim. Então, basta eu crer na Bíblia, na palavra de Deus, que através deste conhecimento eu vou saber a minha história e não vou deixar que ninguém me engane falando que da teoria da evolução, que eu vim do macaco, ou então como as histórias que a gente fala. Cada povo, né, no mundo lá tem as suas lendas, suas histórias. Os indianos têm uma história para a criação, os gregos tinham a história para a criação, como a gente viu aqui, os babilônios tinham uma história para a criação. Então, cada povo tinha uma história, mas a verdadeira história está aqui, ó. A minha história está onde? Na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por Ele dar este livro, né? E contar a minha história. Querido Deus, eu te agradeço, papai, pelo Senhor ter dado a sua palavra para que eu não seja enganado com as filosofias, as histórias desse mundo que tenta me enganar falando sobre uma criação que não é aquela que o Senhor criou. Que eu tenha plena convicção, papai, que eu sou a sua imagem e semelhança, que o Senhor é meu Criador e que seu Filho Jesus é o meu Salvador, aquele que veio e morreu na cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. E por isso, papai, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Hoje foi mais assim uma história tirando, né, acabando com essa curiosidade, tirando essa curiosidade da gente de como nós somos criados, porque a palavra de Deus é a minha e a sua história. Bom, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve lá, aperta o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo o YouTube te notifique, curte, comenta, compartilha. Um beijo para vocês, estou esperando vocês aqui no nosso próximo encontro para aprender mais sobre a palavra de Deus para mim, para nós. Tchau, tchau.